Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao Cristo ressuscitado, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Ao nome dele, pelos séculos dos séculos. Amém. Quero dizer a você que eu estou muito grato com a sua companhia, com as visualizações, o número de crentes que tem visto, este canal tem sido alimentado, iluminado, canal Iluminados pela Graça, certo? Temos que ser iluminados. Se o crente não for iluminado, ele não consegue entender a graça de Cristo, ele não consegue perceber, o Evangelho da graça de Cristo, ok? Então, o canal está crescendo, não para a glória minha nem do homem, não, mas para que Deus seja visto, para que o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, alcance vidas, as mentes, daqueles que têm dúvidas, daqueles que ainda só ouviram falar do Evangelho do Reino, isso mesmo, daqueles que só ouviram falar nas escolinhas dominicais, na sua religião, só ouviram falar do Evangelho do Reino de Deus. Então, o tema hoje é um tema excelente. Se você não mudar de canal, se você não desligar, não passar para outra programação, você vai aprender aqui com as Escrituras, com o Espírito da Graça, você vai aprender o Evangelho da Graça de Cristo. Assim como eu passei quase 29 anos na religião, sendo um religioso, guardando a lei de Moisés, praticando as obras da lei, ao qual eu estava isento, não nasci judeu, não sou filho de judeu, a lei não foi dada ao gentio, mas me ensinaram, nas escolinhas dominicais, que eu precisava dar dízimo, guardar dias, jejum, ser batizado nas águas, participar do pãozinho com suco de uva e outras séries de regimes da lei de Moisés, que este regime, esta lei foi ordenada por Cristo aos discípulos sem Paulo para guardar a lei de Moisés. Então, eu convido você a navegar comigo no Evangelho de Cristo, no Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é o Evangelho que liberta, que cura, que dá uma metanoia, que é uma mudança de pensamento, que tira você das trevas, transporta você para a maravilhosa luz, Você vai se identificar, se alimentar deste Evangelho da Graça de Cristo. Então ele traz luz, ele traz entendimento, ele traz conhecimento, ele traz crescimento espiritual. Amém? Então eu convido você, o tema hoje é um tema que vai despertar em você curiosidades que eu acredito que você tem, como eu também tinha, e hoje eu fui liberto, conhecendo o Evangelho da Graça. Então o tema é o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Oxe, pastor, são dois evangelhos? Você vai tirar suas dúvidas aqui. A Bíblia vai falar com você. Amém? Então venha comigo. Eu sou o Pastor Van. Bem-vindo a este canal, Iluminados pela Graça. Amém? Desde já eu peço a você, ora pelo teu amigo, aqui teu amigo das tardezinhas, Pastor Van. E também compartilha esta mensagem, se identificou com você, se você foi alimentado, se fez bem à tua alma, se fez bem ao teu ego, se fez bem ao teu espírito, se trouxe luz para você, passa para um amigo, para uma amiga, para alguém, que seja ele crente ou não, certo? Seja evangélico, seja religioso, cristão, católico ou não, transmita para ele também, que vai trazer luz, ao teu entendimento e aos deles também. Amém? Então vamos
navegar comigo o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, ok? Então, se inscreva no canal, amém? Então eu peço a você que é do Nordeste, você que é do Sul, do Sudeste, lá do Centro-Oeste, das 4 regiões do Brasil, você que vai me assistir, que está me assistindo, dá uma força ao teu amigo, se inscreva no canal, tá bom? E me ajuda aí em oração, vamos lá? Então, o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. É muito importante. Esse tema é interessante. Esse tema é curioso. Esse tema vai despertar, eu acredito que tem despertado milhares e milhares e milhares de crentes, né, em todo o Brasil, tirando do Evangelho do Reino e trazendo para o Evangelho da Graça. Mas pastor, isso é verdade? Isso existe? Vamos ver. Vem comigo, tá bom? Vamos lá. Então, o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Você já tem aqui este tema aí, ó, já está aqui, ó, Mateus capítulo 24 e o versículo 14, está aí na tela. Vamos ler. E este Evangelho do Reino, presta atenção, aqui, ó, sinal, quando eu faço isso, é sinal de alerta, sinal de fica atento, olha a dica. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, então virá o fim. O fim já veio? Já veio. O Evangelho já foi pregado? Já foi pregado. Olha lá, um estudo que tenho lá, certo? É sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho já foi pregado em todo o mundo, ok? Então, veja que Jesus falando aos discípulos, e este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Evangelho do Reino. Também encontramos nas Escrituras a expressão o Evangelho da Graça. Tem também, pastor, o Evangelho da Graça? Tem. Vamos ver. Atos, olha só. Atos, capítulo de número 20. Atos 20 e o versículo de número 24. Olha o que diz. Todavia, acompanha aí na tela. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Olha só, o Evangelho do Reino. Agora, Paulo anuncia o Evangelho da Graça de Deus, ok? Um Evangelho da Graça de Deus. Pastor, então são 2 evangelhos? Calma aí. Eu quero que você mesmo tire suas dúvidas. Jesus disse que o Evangelho do Reino será pregado. Paulo anuncia o Evangelho da Graça, que ele tinha que cumprir o ministério que ele foi confiado, de anunciar, certo? De terminar a corrida e completar o ministério de que o Senhor Jesus me confiou. Veja, quem confiou a Paulo não foi homens. Paulo não aprendeu de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Paulo aprendeu de Cristo. O próprio Cristo revelou a Paulo sobre o Evangelho da Graça de Deus, ok? Muito bem. Então, Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Muito bem. Pastor, então o que significa a palavra ou o termo Evangelho, ok? Então, e em Mateus, está aqui, vamos voltar aqui para Mateus capítulo de número 24, Mateus capítulo de número 24 e o 14. Mateus 24, 14 diz, e este Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino. E este Evangelho do Reino. Então, Mateus 24, 14, encontramos a seguinte expressão no grego, kai kerihetesetai, kai kerihetesetai, tuto to evangelion teis basileias. Então, ou seja, e será
pregado este evangelho do reino. Agora veja que nós encontramos aqui o pronome este evangelho. Desperte para isso. Olha o que Jesus disse. Jesus usa o pronome demonstrativo. E será pregado este evangelho. Faz diferença, pastor? Faz. Por quê? Porque este é um pronome demonstrativo e substantivo masculino. Primeiro, ele designa pessoa ou coisa próxima de quem fala, certo? Segundo, designa o momento presente. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos que o momento presente, o que estava sendo anunciado naquele momento, era este evangelho. Que evangelho? O evangelho do reino. Este evangelho, pronome demonstrativo, né, e substantivo masculino, este, o momento presente que estava sendo anunciado, era este evangelho. Este era o momento, era o que estava sendo proclamado, anunciado, pregado naquele momento, no momento do Cristo encarnado, né, do Jesus judeu, ok? Estava sendo anunciado qual evangelho? O evangelho do reino. Muito bem. Um exemplo do pronome demonstrativo do tempo presente é esta caneta. Caneta é esta, não é aquela, nem será, é esta caneta. Outra coisa aqui também, este mês, né? O mês é este ano, o ano é este evangelho, o evangelho é este, o que estava sendo anunciado era este evangelho. Qual evangelho? O evangelho do reino de Deus. Vá despertando aí, vá aprendendo aí um pouquinho. A gente chega lá. Então, evangelho vem do termo grego evangelho. Quando você ler na sua Bíblia, certo? E tiver lá a palavra, o evangelho do reino, o evangelho da graça, né? O evangelho de Cristo, o evangelho será pregado. Então, o termo grego para evangelho é euangelion. Euangelion. E significa boas novas. Aqui, ó, quando Jesus disse, este evangelho, as boas novas, ou boas notícias, ou notícias agradáveis. Notícias boas, agradáveis, surpresas boas, né? Boas notícias significa evangelho. Então, o evangelho do reino, Jesus estava trazendo as boas notícias para os judeus. Evangelho do reino é para os judeus, vá aprendendo isso. E o evangelho da graça foi para os gentios. Pastor, mas isso é verdade mesmo? Vamos ver. Então, as boas notícias que o Jesus Nazareno, o Jesus encarnado, estava anunciando, eram as boas notícias para são as boas notícias, ou foram as boas notícias para os judeus, para Israel. E você, olha, coisa maravilhosa você vai aprender aqui. Você vai ver aqui. E eu garanto a você, você vai escrever aí embaixo, que você nunca viu e nunca ouviu e nunca aprendeu nas escolinhas dominicais da sua igreja. Seu pastor, ele não ensinou isso, a sua pastora não ensinou isso, a sua líder espiritual, nunca lhe ensinou isso. Que boas novas do reino. Quais são as boas novas para o reino? Jesus veio para os judeus. Você sabia disso? Você vai ver aqui. Não desista não. Fica comigo até o fim. Vai até o fim que você vai ver coisas gloriosas. Vamos lá. Então, este evangelho, que vem do termo grego euangelion, significa as boas novas, boas notícias, notícias agradáveis. Vamos ver isto aqui em Mateus capítulo 4. Olha o que é que diz Mateus, capítulo 4, e o versículo 23. Eu poderia usar até diversos textos, né? Diversas passagens eu poderia citar aqui, mas eu vou usar apenas uma para você ver o que são as boas novas, as boas notícias, o que é o evangelion ou o evangelho do reino para os judeus. É isso aqui, ó. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, dos judeus, pregando as boas novas do reino, evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Imagina agora essa notícia aqui. Ei, tem um homem aí que apareceu aí dizendo que é Jesus, o Filho de Deus, e ele está
curando as enfermidades, expulsando, né, os espíritos malignos e fazendo curas e milagres, ressuscitando mortos e dizendo que ele é o Messias que veio salvar o seu povo. Isso, que notícia não seria essa nos dias de hoje? Notícias agradáveis, notícias boas, né? Alguém da família, um parente, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, né? Um avô, uma avó doente ali, aleijado, passa um homem e diz: seja curado, levanta e anda. Imagina que notícias agradáveis não foi ali na região de Jerusalém, da Judéia, da Galiléia. Imagina, né? E Jesus foi por toda a Galiléia. Imagina aqui essa cidade como foi contagiada com essas boas notícias. Então, este é evangelho, ok? São notícias agradáveis, ok? Então, o evangelho, deixa eu voltar lá para Mateus 24, olha só, Mateus 24, versículo 14, e diz: e este evangelho do reino, por que do reino? Evangelho, boas notícias, notícias agradáveis, ok? E ele é o evangelho do reino. Por que do reino, pastor? Então veja que isso vai estar trazendo um despertamento, uma curiosidade para você aprender o que é graça, para você mergulhar na graça de Cristo. Por que do reino? Ele é do reino, ele vem do termo grego basileia, que é um substantivo feminino para reino, domínio real, governo real, reino ou a região ou país governada por um rei. Então, Jerusalém, né, Israel, estava esperando o seu rei. O rei já estava encarnado, pregando as boas novas para o seu povo. Já estava firmando o seu reinado, ok? Então o evangelho é do reino. Por quê? São as boas novas de Deus para o seu povo. Então o rei estava presente e ele estava anunciando as boas notícias para o seu, trazendo, né, as boas notícias de Deus para o seu povo, ok? Então, Jesus veio, agora um detalhe aqui, preste bem atenção aqui, olha só, não sai agora não, deixa aí ligado aí, deixa no canal, que você vai receber agora uma iluminação, né, que você talvez nunca ouviu na escolinha dominical, nem estudo bíblico. Preste atenção, você crente que está aí me ouvindo, você sabia que Jesus veio exclusivamente e unicamente para Israel? Eu não aprendi assim. Eu aprendi que Jesus veio para o mundo, veio salvar o mundo, que Jesus veio salvar todas as pessoas do mundo todo, né? Mas não é isso que a Bíblia diz, que a Bíblia revela. Jesus, ele veio exclusivamente para o seu povo, para Israel. Sabia disso? Quer ler comigo? Vamos ver? Então, Jesus veio exclusivamente para Israel, reinar e governar como rei de autoridade plena. Foi isso que Jesus veio firmar. Foi isso, esse projeto de Deus que foi executado para Israel. Jesus veio ser rei de Israel. Ele veio exclusivamente para o seu povo. Vamos ver isto. Vamos lá para Isaías. Olha só, o que é que diz Isaías? Isaías capítulo de número 33 e o versículo de número 22. Olha o que é que diz. Pois o Senhor é o nosso juiz. Veja isso. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. É Ele que nos vai salvar. Olha, Isaías profetizando para o povo de Israel, dizendo que o Senhor é o juiz deles, que o Senhor é o legislador deles, que o Senhor é o rei deles, de Israel, exclusivo de Israel. Jesus veio para o seu povo. Que povo, pastor? Israel. Zacarias, olha o que é que diz aqui, Zacarias capítulo de número 9 e o versículo de número 9. Alegre-se muito, cidade de Sião.
Israel, Jerusalém. Exulte, Jerusalém. Olha só. Eis que o seu rei vem a você. Eis que o seu rei vem. Quem era o rei profetizado? O Filho de Deus. Filho de Deus quem era? Jesus, o Nazareno, o rei. O rei vem a você. Justo e vitorioso, humilde e montado no jumentinho. Olha a profecia que se cumpriu em Cristo, em Jesus Cristo. Um jumentinho cria de jumenta. Tá vendo? A profecia se cumprindo para quem? De alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Então o rei veio. O rei Jesus veio para Israel. Tem mais? Tem. Agora o negócio vai clarear mais. Tem diversas profecias, diversos textos, né, do Antigo Testamento que fala da vinda do Messias, do Cristo, do enviado para reinar em Israel. Mas eu usei dois da Antiga Aliança. Vou usar mais alguns ainda, livros históricos. Lucas capítulo 1. Olha o que é que diz Lucas. Veja só. Lucas capítulo 1 e o versículo 30, né? 30 e 33. Olha o 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome Jesus. Jesus. Não foi Yeshua, não foi Hamashia, não foi Adonai, não. O nome no grego é Jesus. Jesus, traduzido do grego, Mateus, Marcos, Lucas até Apocalipse, foi escrito no grego, certo? Então não adianta querer forçar, botar outro nome. O nome dele aqui, que o anjo deu a Maria, foi Jesus. Então, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. O trono de seu pai. Onde é que fica? Quem era o trono? De quem era a quem? O nome que foi referido aqui? Davi. O trono de Davi ficava onde? Jerusalém. Agora olha o 33. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Ele reinará sobre que povo? De Jacó. Não é sobre o mundo, sobre as nações, mas sobre o povo de Jacó. O Jesus judeu, o Nazareno, que se fez carne, morreu na cruz, morreu por Israel, pelos judeus, ok? Vamos a outro texto. Mateus capítulo 2. Olha só. Mateus capítulo de número 2 e o versículo de número 1 e 2. 1 e 2 diz: depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Olha o contexto. Israel, Judéia, Jerusalém. O 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Está vendo aí? Rei dos judeus. Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Olha só. Está vendo? Está vendo aqui? Rei dos judeus. Jesus veio para os judeus. Morreu pelo seu povo. Vamos outro. Mateus capítulo 27. Ainda Mateus 27 e o versículo de número 28, 29. 28, 29, que diz: tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. 29. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Olha só, o conhecimento que eles tinham. Isso aqui é uma zombaria, né? Mas eles tinham conhecimento. Eles sabiam com quem eles estavam falando, da fama de Jesus como rei dos judeus. Então, Jesus veio para governar Israel, para ser rei de Israel. Morreu, salvou este povo e
passou a reinar sobre este povo. Então, versículo de número Mateus 26, 29. Agora, versículo 33, olha só o 33. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. 34. E lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. 35. Depois de o crucificarem, dividiram as suas roupas e tiraram sorte. 36. E sentando-se, vigiaram-no ali. Olha o 37. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus. Olha só. O rei dos judeus. Olha só que maravilha. Este é Jesus, o rei dos judeus. Porque a fama de Jesus já estava por toda a região de Israel. Correu todas as cidades, as aldeias, todos os povoados. Jesus, o rei dos judeus, ele veio para ser rei. Por quê? Por causa das profecias do Antigo Testamento. Tem mais um ainda. Olha só o que diz João capítulo 19. João capítulo 19, a partir do versículo 19. Olha o que diz. Pilatos mandou pregar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Veja que são pessoas diferentes, autoridade diferente, família, gente pobre, gente humilde, gente de classe média, gente de classe rica, que tinha o conhecimento de que ele era o rei, de que ele veio para reinar sobre Israel, sobre os judeus. Olha o 20. Muitos dos judeus levaram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. 21. O chefe dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia. Olha o que Jesus anunciava aos judeus. Este homem se dizia rei dos judeus. Rei dos judeus. Aí Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tá certo? Então Jesus veio para reinar sobre Israel. Morreu por Israel, você sabia? Ressuscitou por Israel, certo? E é rei dos judeus. Então, a pergunta que eu fiz você sabia que existe o evangelho do reino e o evangelho da graça? Você vai aprender tudo isto. Você sabia que Jesus morreu e ressuscitou pelos judeus? De que o sangue de Jesus apagou o pecado dos judeus? E também por consequência, né, por uma promessa feita, né, a Abraão, nós fazemos parte também, nós fomos enxertados à videira verdadeira, a Israel, e agora nós pela fé tomamos posse, né, desta bênção, ok? Dos perdões dos nossos pecados, ok? Os pecados foram apagados, foram cancelados. A igreja não tem pecado. A igreja não há pecado na igreja. Você sabia disso? Não ensinaram ainda, mas tem um vídeo aí bacana para você ler que os nossos pecados foram cancelados na cruz do Calvário. Então, falei sobre que Jesus veio para reinar e governar Israel. Tá aí os versículos, releia, veja direitinho. Vamos parar por aqui. Isto foi apenas um preparativo para poder você tomar gosto sobre graça. Isso tudo daqui para frente agora é só a graça de Cristo. Também nós vamos ver agora um pouco sobre, no próximo vídeo, o evangelho, a expressão, o evangelho da graça de Cristo, da graça de Deus. O evangelho que Paulo anunciava exclusivamente aos gentios. Você vai ver isto aqui, evangelho, só para você ter uma ideia, no próximo vídeo, no próximo estudo, olha o que é que diz aqui Gálatas, capítulo 2 e o versículo 7. Olha só.
2,7. Isso nós vamos ver no próximo estudo, no próximo vídeo, né? Esse aqui é só para você ver o evangelho, que tem o evangelho do reino, o evangelho da graça. Mas veja a confirmação aqui, ó. Ao contrário, veja aí, ao contrário, Paulo escrevendo aos Gálatas: reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação aos incircuncisos, o evangelho aos incircuncisos. Quem são os incircuncisos? Assim como a Pedro aos circuncisos. Olha o 8. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Olha o 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, são pregadores do evangelho do reino, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios. Aos gentios. Olha aqui. E eles aos circuncisos. Você já ouviu falar detalhadamente o que é gentio? O que é um judeu? O que é um circunciso? O que é um incircunciso? Próximo vídeo. Olha, coisa boa. É um alimento bem passado no liquidificador, bem nutrido, o evangelho da graça. Você vai ver toda a diferença. Nós vamos percorrer todo o Novo Testamento e você vai ver a diferença entre o evangelho da graça e o evangelho do reino de Deus. Então, por que a religião evangélica pratica o evangelho do reino? Que são o evangelho das obras, dízimos, jejum, batismo com água, Páscoa, que eles dizem que é ceia, que eu também dizia que era ceia, consagração de criança no templo. Por que praticam isso? Porque não conhecem o evangelho da libertação, da salvação, o evangelho que muda a mente, metanoia, que muda os pensamentos, o evangelho que nos trouxe a cura da mente, é o evangelho da graça de Cristo. Quer conhecer? Fica comigo. Próximo estudo. Este vai ser lançado amanhã, né? Hoje é segunda, amanhã terça-feira. Sempre eu estou lançando os estudos nos começos. Era hoje, mas eu não tive tempo, mas será sempre na segunda, na terça, quarta, quinta e, se possível, na sexta. Amém? Sempre às 17h45, 18 horas. Amém? Conto com você. Dá um like se você gostou. Agora, não perca os próximos não. Cada estudo é uma revelação. Cada estudo uma coisa nova. Eu digo a você, você nunca viu o evangelho da graça como você vai ver aqui. Amém? Conto com você, conto com a tua oração, conto com o teu like, conto com a tua inscrição e conto com que você compartilhe à vontade, que é poder de Deus para quem vai ouvir e crer neste evangelho. Amém? Até o próximo estudo, assim Deus permitindo, para a glória do nome dele.